Paz do Senhor, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical de Jovens, a EBJ, né? Seja muito bem-vindo a mais uma lição. Hoje nós vamos trabalhar o tema a realidade bíblica do casamento, né? Eu estou aqui direto da cidade de Criciúma, dos estúdios da ADC TV, e você está no canal ADC Educacional. Nós temos vídeos para todas as faixas etárias da nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical. Como eu falei, hoje nós vamos trabalhar a realidade bíblica do casamento. Nós temos trabalhado esse segundo trimestre do ano de 2024 o padrão bíblico para uma vida cristã. Então, nós trabalhamos alguns temas, né, que está aqui na nossa lição. Semana passada nós falamos sobre a realidade bíblica com o cuidado do corpo. Essa semana vamos falar sobre a realidade bíblica do casamento. Casamento é um tema muito importante para falar para os nossos jovens. Aliás, no tempo que nós estamos vivendo, que o casamento não é valorizado na sociedade, os professores, os próprios alunos, quando eu falo professores e alunos é porque é onde os nossos jovens convivem, né? No próprio trabalho, nas faculdades, o casamento não está sendo valorizado. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso e estamos nesse trimestre estudando isso, tudo o que nós aprendemos sobre o pecado, sobre o cuidado com o corpo, sexualidade, tudo mais que a gente tem falado aqui nas nossas aulas. E o casamento não é diferente. Então, é muito importante, professor, você nesse domingo tirar um tempo especial com os seus alunos, perguntar a eles, falar com eles, tirar as dúvidas, nem que você almoce um pouco mais tarde, mas é muito importante você falar sobre o casamento. Vamos lá? Nós temos o nosso texto do dia. O texto do dia está baseado em Marcos, capítulo 10 e versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vou reler de novo. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui está a prova que o casamento é sim algo instituído por Deus, é sim uma bênção de Deus sobre a vida do ser humano, e aquilo que Deus une, o propósito que Deus une, não tem nada deste mundo que possa o separar. Aliás, né, o apóstolo Paulo já falou que o amor tudo suporta. Vamos lá para a nossa síntese. A nossa síntese, que é o texto do dia aí na sua lição, vai dizer assim: o casamento é uma palavra planejada, o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Vou reler de novo. O casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Algo que Deus planejou no início. Se lembra de Adão? Adão estava sozinho, Deus criou Adão. Todos nós sabemos sobre a criação. Criou Adão. Quando criou Adão, deu a Eva como companheira. Eva foi tirada da sua costela e era companheira de Adão. Foi ali para auxiliar, né? Então Deus ali já planeja o casamento para procriação, para abençoar as vidas, né? Deus ama as famílias. Então, é muito importante você falar isso aqui para o seu jovem. Nós temos alguns objetivos. Um dos nossos primeiros objetivos é mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, né? Então, o que a Bíblia fala sobre o casamento? Nós vamos conversar sobre isso com os nossos alunos, né? O que Deus pensa sobre o casamento. Outra coisa, saber como deve ser o tratamento entre o casal. Como que o homem deve tratar a sua esposa e como a sua esposa deve tratar o seu esposo. E outra coisa, ressaltar algumas das questões importantes do casamento. E aí você vai perguntar quais são estas questões e vai vendo junto com o seu jovem para que eles possam aprender nessa aula. Uma dica muito importante que eu anotei aqui:
procure despertar o interesse dos seus alunos, tá? Sobre esse assunto chamado casamento. Porque nós olhamos para o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? Não seria um mero acaso em que a Bíblia registra isso. Deus ama casamento e você precisa deixar claro isso para o seu jovem, porque casamentos representam a construção de uma família e Deus ama a família, né? Homem, mulher, né? Homem, mulher, filhos. Além disso, não tem como ter uma família. Procure fazer seu aluno entender o quanto é importante essa escolha, né? Tem jovem que não liga para essa escolha do casamento, né? Ah, namora com uma, eu vou casar com essa aqui mesmo. Não, é muito sério o casamento. Casamento é para uma vida toda, né? E lembrando, né? Não tem como dois andar juntos se não estiverem de acordo. Nós estamos no tempo que está ficando difícil essa questão, né? Não tem como dois andar juntos se não estiver de acordo. Então, um dos princípios que eu aconselharia você, professor, a você aconselhar o seu jovem, é que ele case com alguém da sua igreja, né? Não tem como um crente casar com um ateu, né? Ele vai para a igreja e ela vai ficar dentro de casa, ou vice-versa, ela vai para a igreja e ele vai ficar dentro de casa, né? Não tem lógica. Então, deixe muito bem claro que é uma escolha, e essa escolha precisa ser bem feita, com cuidado. Eu me lembro que a partir dos meus... A minha mãe sempre orou por mim, né? Quanto a essa questão, mas eu, a partir dos 12 anos, eu comecei a orar para achar a minha esposa, né? Para eu não errar. Porque outra coisa importante aqui, tem que ser uma união de propósitos, né? Por exemplo, eu amo cuidar de igreja, amo fazer a obra do Senhor, amo pregar, né? E a minha esposa também ama, então os propósitos foram unidos. Por exemplo, se eu caso com uma menina que fosse crente, serva do Senhor, né? Uma mulher de oração, mas que não amasse cuidar de igreja, que é aquela moça que gosta só de participar do culto, participar talvez do evangelismo, mas não gosta muito de cuidar de igreja, resolver problemas, os propósitos não estariam unidos e teríamos problema. Por isso que é importante, quando você fazer essa escolha, saber o quanto é importante o casamento e que não se faz essa escolha do dia para a noite. É debaixo de oração, consagração, né? É debaixo da bênção do Senhor e Deus irá lhe direcionar. Então deixe isso muito claro para o seu jovem. A bênção para aqueles que cuidam do seu corpo, né? E se guardam para esse momento chamado casamento. Antes de a aula iniciar lá, na sua sala de aula, é importante também você ouvir os seus alunos o que eles pensam sobre o casamento. Questione eles. O que é a escolha do casamento? Questione ele, porque você vai saber da onde ele está trazendo, né? É onde ele está firmado os seus conhecimentos sobre o casamento. Se ele está firmado biblicamente ou se ele está firmado em ideologias mundanas. Então é muito importante você aconselhar o seu jovem, mas questionar ele. Ver o que ele pensa sobre o tratamento do homem com a mulher, da mulher com o homem, o casamento, o sexo antes do casamento, o que ele pensa. É importante você saber disso, porque você vai ver se ele está firmado na palavra ou se ele está firmado nas ideologias mundanas, né? Está firmado nas ideologias mundanas. E aí você tem como recuperar esse jovem através dessa lição e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos lá para a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: uma das instituições mais valorizadas pela fé cristã é o casamento. Por meio dele, Deus abençoa a união lícita entre o homem e uma mulher, bem como os filhos dessa união. Mas esse modelo divino vem sendo ameaçado por uma série de opções modernas que renegam a união pretendida por Deus, tirando a sua sacralidade
e banalizando o projeto divino. Nesta lição, estudaremos o casamento segundo a Bíblia. O casamento segundo a Bíblia constitui de homem e mulher. O casamento segundo a Bíblia constitui de um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a sua esposa honrar o seu esposo. O casamento constitui de um sacerdote que comanda a casa, que é o cabeça da casa, e a mulher que é a auxiliadora. Então, isso é um casamento padrão bíblico. Então, não deixe que a sua jovem, deixe que as suas ideologias feministas entrem em sua mente. Use a Bíblia, use a palavra de Deus para combater a questão feminista na cabeça dos nossos jovens, nas meninas, os nossos meninos. Use a Bíblia para dizer que ser o cabeça da casa não significa, que ele é o autoritário da casa. Não, existe uma autoridade de Deus sobre ele, mas não que ele tem que pisar, que ele tem que... Não, isso não é uma verdade. Ele é aquele que vai dar norte para casa, que vai dar direção para casa. Então é muito importante você mostrar para o seu aluno sobre a questão o que Deus pensa sobre o casamento e a realidade bíblica do casamento. E não deixar que as ideologias deste mundo, que tem totalmente tirado a questão do casamento homem e mulher, agora já tem homem e homem se casando, mulher e mulher. Então tu deixa muito claro que o casamento bíblico é entre homem e mulher e é tudo aquilo que eu acabei de falar para que o seu aluno venha crescer em graça e em conhecimento. Vamos para o nosso primeiro tema. O primeiro tema é o que é o casamento, O que é o casamento? Antes de nós irmos o que é o casamento, eu preciso dizer sobre alguns subtópicos que estão na lição. Eu vou ler aqui para você uma definição do que é o casamento. Nós vamos estudar Deus e o casamento e a bênção para aqueles que se casam. Eu anotei aqui, sobre uma definição que é o casamento. O casamento é definido, então pela união de um homem e uma mulher que decidem formar um lar e iniciar uma família. Ambos opostos e diferentes, cada um com as suas características, mas que se apoiam mutualmente. Deus se agrada do casamento, pois através dele é que se inicia a família. Então, uma definição de casamento: a Bíblia diz que o homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa e se unirão, Então, o casamento é a união entre um homem e uma mulher com culturas diferentes. Por exemplo, quando eu casei, lá em casa tinha algumas culturas que na casa da minha esposa não tinha essas culturas. E aí nós criamos uma cultura dentro de casa para que a gente possa se adaptar, Vou dar aqui um exemplo. Eu, lá em casa, sempre fomos de dormir muito tarde. A Cálita, minha esposa, foi criada a cultura dela de dormir muito cedo. Então, nós precisamos criar uma cultura lá em casa, nem muito tarde, nem muito cedo, para que a gente pudéssemos se acostumar e nenhum dos dois sofrer. Eu estou botando um exemplo básico, mas são culturas, Tem cultura de casa que a casa é cheia, tem cultura de casa que não vai ninguém, e aí nós precisamos se adaptar, porque se o rapaz se criou numa cultura de casa cheia, a menina numa cultura de casa vazia, quando essa casa ficar cheia, ela não vai gostar, ela não vai querer. Então precisa ter equilíbrio. E aí eles entram para dentro de uma casa, casam, e aí começam essa adaptação, essa adaptação cultural para o bom andamento do casamento. E isso mexe muito com os nossos sentimentos, mexe com o nosso orgulho, porque nós vamos ter que dar marcha ré em algumas opiniões nossas, às vezes, mexe com o nosso ego. O casamento, gente, faz a gente crescer muito em Deus também, porque mostra o quanto a gente, às vezes, é orgulhoso e não percebe, e no casamento a gente começa a perceber, eu não dei o braço a torcer aqui,
ela não deu o braço a torcer lá e começa os dois crescer juntos, né? E é uma bênção. Deus e o casamento. O casamento é definido pela união ou melhor, Deus e o casamento. Foi Deus que instituiu o casamento e ele também instituiu os princípios que o homem e a mulher devem seguir. Então Deus não só institui o casamento, mas ele fala o padrão que ele quer que esse casamento seja. E aí é aquilo que eu falei um pouquinho antes. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a mulher respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo. No entanto, nem sempre o povo de Deus seguiu esse ensinamento. Sabemos que lá no início era apenas Adão e Eva, mas com o passar dos anos, o povo começou a seguir os ensinos dos outros povos em volta. Então, e nós estamos vivendo isso novamente. A igreja, muitas das vezes, está seguindo ensinos das pessoas à volta, do que o mundo está dizendo. E isso não é legal. Então Deus instituiu o casamento e instituiu o padrão. O padrão do teu casamento tem que ser bíblico, né? Tem que ser aquilo que a Bíblia está escrito. Existe uma bênção para o casamento, né? Da união de Adão e Eva, que se iniciou a humanidade, a bênção de Deus chegou naquela casa e através dessa união houveram depois filhos, Caim e Abel. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor e através disso eles estavam crescendo e se multiplicando. Então a bênção que Deus tem sobre o casamento é muito, mas muito importante para as pessoas, né? São os filhos, são o crescimento espiritual. O casamento faz a gente crescer, né? Então existe a bênção para aqueles que se casam, né? Então é muito importante você deixar isso claro também para o seu aluno. Vamos para o próximo tópico? O tratamento entre o casal. O tratamento entre o casal, como que ele deve demonstrar, como ele deve acontecer, né? É isso que a gente vai trabalhar nesses subtópicos, né? Aliança diante do altar, o trato com a esposa, a mulher e o trato com o seu esposo. O homem, ele deve demonstrar, né, o seu amor, né, bem como a gente já mencionou antes, um amor de sacrifício, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida pela igreja, né? Cristo foi lá e entregou a sua vida, independente de como a igreja estava, né? A igreja, as pessoas andavam com Jesus. Viam Jesus curar e diziam: meu mestre, e depois estavam lá, solta Barrabás, prende o Messias, mata o Messias. Então, Jesus mesmo assim foi até o fim, foi para a cruz. Então é muito importante você deixar muito claro essa questão do casamento para o seu aluno, sobre o tratamento que deve ser do homem para com a mulher. Ele deve ter uma aliança verdadeira com a sua mulher. Ele precisa tratar a sua mulher como Cristo amou a igreja. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Nós temos aqui, por exemplo, algumas palavras que você vai encontrar na lição do trato com a esposa, né? Então, nós temos uma aliança que nós temos diante do altar do Senhor e temos o trato com a esposa, e aí tem algumas coisas aqui que o autor da lição deixa escrito, né? Por exemplo, honra. Deve-se honrar a sua esposa, pois ela também fará parte da vida eterna. E como ela, e que o marido viverá as conquistas das promessas de Deus. Aqui fica uma dica para os maridos, né? Honre a sua esposa, honre tudo, né? É importante honrar. Ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada. Aí nós temos outras palavras, nós temos o amor, a proteção. Você vai ler isso aqui com muito cuidado e vai mostrar palavra por palavra para o seu jovem, e eu tenho certeza
que haverá um crescimento para quando ele entrar no casamento, ele ser esse homem que trata a sua mulher com amor, como Cristo amou a igreja, que honra a sua esposa. Tem homem que não honra, né? Que deixa a esposa, não ajuda a esposa, não faz nada pela esposa. Isso não é saudável, né? E que protege a esposa, né? Porque a esposa, ela é mais sensível e precisa dessa proteção, desse sacerdote dentro de casa. A mulher tem também o seu trato, né, com o seu esposo. Salomão menciona que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Então, a esposa deve honrar seu marido sendo submissa, ou seja, estando sobre a mesma missão que ele, né? Não adianta um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Ambos não são concorrentes. Tem casamento que mulher e homem fazem concorrência dentro do casamento. Isso não faz sentido, irmão. Não faz sentido, professor. Você mostra para o seu jovem que o casamento saudável é aquele que eles puxam para um lado só, o mesmo propósito. Por isso que a escolha do casamento é muito importante. Imaginou eu puxando para cá e o outro puxando para lá? Por isso que não tem como tu tá casado com alguém que não serve ao Senhor, porque fica muito difícil. Tu tá puxando para ir para a igreja e ele ou ela tá puxando para outra coisa, para o pecado, para o erro, e fica aquele jogo de corda, né? Já viu aquelas brincadeiras, né? Que um puxa para um lado e outro puxa para o outro. E isso não é agradável. E nem dentro da igreja, né? Pessoas que servem ao Senhor, mas que a mulher puxa... O homem quer economizar para comprar uma casa e a mulher quer... Ou melhor, vou fazer diferente. A mulher quer economizar para comprar uma casa e o homem quer puxar para comprar um carro. Não faz sentido. O propósito tem que ser o mesmo. Eu estou usando exemplos aqui para que você vá nessa direção e possa ajudar o seu jovem a compreender. A mulher, Deus deu a missão de ser auxiliadora. Uma auxiliadora e um auxílio idôneo. Esse auxílio não representa algo menor, uma vez que Deus também, olha o que eu escrevi aqui, se menciona como auxiliador em muitas passagens bíblicas. A mulher é a coluna da casa. Quando temos problemas com a estrutura da casa, toda a casa sofre. Quando temos uma estrutura forte, a casa é forte. Por isso, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então, a mulher precisa ser companheira do seu esposo, precisa estar na mesma direção. Outras questões sobre o casamento, nós vamos trabalhar. O primeiro subtópico diz: a morte encerra o casamento. Nós vamos trabalhar agora o divórcio, nós vamos trabalhar sobre morar junto, a bigamia, a poligamia e o cubinato. Então a morte encerra o casamento. Quando eu estava estudando a lição, até a minha esposa brincou. Gabriel, não gostei disso. Mas a morte encerra o casamento. O casamento é uma aliança até a morte. Por isso que o pastor diz lá, até a morte os separe. Então, casamento é até morrer, irmão. Entendeu? Casamento não é como eu troco de casaco, né? Como eu troco de camisa, como eu troco de gravata, não. Casamento não é como eu troco de carro, como eu troco de casa, não. Casamento é para a vida toda. É até a morte os separe, né? Então, quando alguém morre, o outro está livre para casar novamente, se assim desejar. Paulo aconselha que fique viúvo, né? Mas tem pessoas que decidem casar de novo e isso não tem pecado. Agora, se você, o seu esposo não morreu, a sua esposa não morreu e você fica casando, aí a situação já é mais delicada, né? Então fale para o seu jovem lá, né? A morte é que encerra o casamento. Vamos falar sobre divórcio? É o fim da união conjugal pela lei dos homens. Ele não foi planejado por Deus. A Bíblia menciona que Deus permite devido à dureza do coração da humanidade. Em nossos dias, o divórcio ganhou proporção muito maior, a certo ponto de qualquer situação ser motivo de incompatibilidade de gênero e por vir divórcio. Tudo é incompatível, não deu muito certo, né? E já divorcia, né? O divórcio vem crescendo muito, né?
a porcentagem de divórcio dentro da igreja tem crescido muito. E isso não é saudável, isso não é bom. Claro que nós temos algumas direções que a Bíblia diz ali, que é permitido o divórcio, a caso de traição, né? Um deles. Então a Bíblia dá alguns motivos, mas o divórcio não é saudável. Deus não fez esse casamento para ter o divórcio. Vá até o fim, lute pelo casamento, aconselhe o seu jovem a fazer essa escolha correta, porque o divórcio não é saudável para a vida do crente. Vamos trabalhar sobre o tema bigamia, ou sobre morar juntos, né? Muitas vezes o casamento vem sendo tido como algo retrógrado e antigo. Já o termo como morar juntos, quando o casal decide viver isso, ele está cometendo fornicação. O que as pessoas fazem? Não vamos ter um compromisso, não vamos casar, não vamos lá assinar, pedir a bênção do pastor, né? Vamos se juntar, pega lá a tua roupa e tal, e ficam junto o tempo todo, né? Saem de casa e ficam junto, não casam no papel, não casam na igreja e moram junto. Isso não é de Deus. Isso é pecado e se chama fornicação. Fornicação. Então, para você evitar o pecado, vá pelo caminho correto. Namore, noive e case na direção de Deus e deixando Deus direcionar as coisas. Agora nós vamos trabalhar a bigamia, a poligamia e o concubinato. Eu anotei aqui, a bigamia é iniciar um novo matrimônio sem ter o fim do primeiro, né? O que a pessoa faz? A pessoa casa, separa, sai de casa, né? Ou às vezes fica em casa e já começa outro relacionamento. Deus não se agrada disso. A poligamia é ter vários casamentos ao mesmo tempo. Pessoas que são casadas com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o homem tem a sua esposa, mas é casado com outras também. Isso é a poligamia. E o concubinato, antigamente, significa que as mulheres eram compradas, né? Compradas, raptadas ou prisioneiras, e agora eram submetidas a outro casamento e não serem ao esposo oficial. Então, eram raptadas e obrigadas a casar com outras pessoas e não com seu esposo oficial. Aí eu anotei aqui, Deus não promoveu isso. Ele deixou bem claro no jardim que era o desejo dele para o casamento. O que era o desejo dele para o casamento? O plano divino era que o amor e a fidelidade fosse mútua. E a vontade de Deus para o casamento é que ele pendure, seja longo, seja até a morte, né? A vontade de Deus é que a esposa não seja um objeto para o marido. Não. É que o marido não dê motivo, né, de chacota para sua esposa. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o esposo seja amoroso com a sua esposa, que o esposo seja cuidadoso com a sua esposa e a sua esposa o honre, né? Ele não quer que a mulher seja um objeto, que a mulher seja chacota do marido. Não. Infelizmente, após a queda no jardim, nosso relacionamento sofreu rupturas e agora, com a humanidade caída, é preciso estarmos atentos àquilo que é o plano original, né, de Deus e como Ele deseja que tratamos mutuamente dentro do casamento. Que a mulher possa sentir muito amada pelo seu marido e o seu marido honrado e respeitado pela sua mulher. Vamos para a nossa conclusão. O cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher que estejam livres e desejam se casar. Ambos têm, diante de Deus e de si, obrigações que farão com que essa união seja bem sucedida, e a escolha de com quem irão se casar deve se pautar também por princípios espirituais. Então, que possamos voltar e ver aquilo que é o casamento verdadeiro, na sua origem, né? E poder crescer em graça e em conhecimento juntos, e o nome do Senhor vai sendo glorificado.
Tudo que o mundo está dizendo aí não é verdade. O casamento é entre o homem, a mulher, e o homem ama a sua mulher honra o seu marido e o ama também, e é uma bênção. Nós encerramos por aqui, mas eu quero deixar o meu abraço ao muito digno pastor Roberto Weiler, nosso presidente, também ao nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza, ao nosso coordenador da DCDV, pastor Ramon Melo, ao nosso diretor presbítero Adriano Fidelis, que está aqui nas câmeras, e também a nossa arte dos slides tópicos, o irmão Julian Pereira. Que Deus possa abençoar. Que Deus abençoe a tua semana, que a tua semana esteja debaixo da bênção do Senhor, que você tenha uma boa aula com os seus alunos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer seus comentários, colocar as suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar. E vamos que vamos, porque a vida não para e Deus está na frente de tudo. Deus te abençoe!